Boa noite todo mundo, boa noite você do Instagram, boa noite você do TikTok. Mais um sábado, acabou de ter, não é? Porque que ainda tem aqui, ó, os enfeitezinhos, tá vendo? Acabou de ter o bloquinho da Mayra Rocha com a Nibe, que foi maravilhoso. O bloquinho com a Nibe foi fantástico, essa menina tão nova, mas tão cheia de vida, tão cheia de espiritualidade. Então é por isso que ainda tem vestígios aqui do bloquinho, tá vendo? Boa noite, meu povo do TikTok, sejam muito bem-vindos. Está acontecendo o bloquinho da Mayra Rocha no Instagram, todos os dias, até quarta-feira, às 19 horas. Amanhã é Rafael Papa. Na segunda-feira, Flamarion Vidal. Na terça-feira, o padre Fábio Marinho. E na quarta-feira, Deninho. Então, você que está em casa, que não saiu para a folia, que está acompanhando hoje a oração, a reza, não é? Hoje, tava de coroa, você viu, Caiane? Eu disse que eu ia levar a sério. Esse negócio de carnaval esse ano, eu não disse? Então, todos os dias eu vou usar adereços e todos os dias eu vou esperar a fotinha de vocês também no carnaval. Então, vocês que ficaram hoje em casa, que não quiseram ir curtir o bloquinho, que não quiseram ir curtir na rua, ficaram pra gente fazer o quê? Pra gente fazer a nossa oração de todos os sábados. Todos os sábados nós fazemos essa oração como uma corrente do bem. As petições são as minhas, a de vocês, a do mundo inteiro. Todo mundo aqui não está preso um ao outro, está abraçado um no outro. Cada um na sua dor, cada um no seu pedido, cada um, na sua intenção. Muita gente hoje resolveu ficar em casa. Ó, o bloquinho também para mim tem sido bom, né? Tem sido bom. Por quê? Porque eu vou colocar minhas leituras em dias, eu vou voltar a fazer umas comidas esses dias. Eu escolhi tirar, um final de semana, um feriado um pouco sabático, né? Então, assim, tem gente que vai pra folia, tem gente que está em Salvador, tem muita gente que está em Salvador, tem muita gente que está no Rio, muita gente que está no Recife. Então, hoje, cada um curte o carnaval à sua maneira. E a nossa maneira hoje é fazer a oração por nós, pelas nossas petições, pelas nossas famílias. Um beijo, Vaninha linda, pelas nossas famílias. Oração pelo mundo, por todas as coisas. Então, essa oração de sábado é um encontro nosso, né? E como não poderia faltar, ó, nossa velhinha aqui, tá vendo? A velhinha de hoje tá aqui já acendidinha, nossa velhinha. E também nossa água para fluidificar. E a água normal de beber durante a live, tá bom? Eu mostro pra vocês tudo que eu tenho aqui, porque antes dessa oração ir para o Instagram, ir para o TikTok, eu fazia ela sozinha, né? Era uma corrente de oração. Então eu sempre mostro, pra vocês. Ó, a Norma falando que os bloquinhos aqui em São Paulo estão a todo vapor. Eu tenho acompanhado, no jornal, E hoje nós vamos orar também pelos foliões. Nós vamos orar pelos foliões que estão nas ruas, que estão brincando, que estão se divertindo, curtindo. Vamos orar pelas pessoas que estão viajando, que estão nas estradas. Vamos orar para que tudo seja em paz, para aquelas pessoas que estão curtindo poder curtir, para aquelas pessoas que estão viajando, viajar em segurança. A nossa função hoje também é colocar todos os foliões nas nossas orações também. Então não esqueça, hoje tem muita gente brincando nas ruas e nós vamos orar por essas pessoas também, para que eles possam curtir, para que eles possam brincar, se divertir, celebrar a vida sem nenhuma intercorrência, tudo isso mesmo. Por quê? Como eu disse no bloquinho, a intenção não é demonizar o carnaval, a intenção não é ditar dogmas, mas é ensinar, é educar o espírito
para que o espírita, o católico, o evangélico possa ir aonde a consciência o levar. Fernando, moro aqui, aconteceu o assassinato do pai. Certo. Ó, a outra pessoa pediu, vamos colocar os animais indefesos, certamente também, os animaizinhos nas nossas orações hoje também. Vamos colocar todos esses últimos acontecimentos, né? Todos esses últimos acontecimentos que nós temos acompanhado, muitas vezes estarrecidos, muitas vezes tristes, né? Impressionados. Então hoje nós vamos colocar todos esses acontecimentos nas nossas orações também, tá bom? Dia 21 de fevereiro, ó, alguém falou Leida Martins, casa em Tubiara. Dia 21 de fevereiro, Fraternidade Sem Fronteiras aterriza em Brasília. Vai ser o encontro regional dos voluntários da Fraternidade, onde eles vão apresentar todos os projetos que eles têm na África, no Burundi, Madagascar, Campo de Desaleca, né? E também em Moçambique. Moçambique que está sofrendo muito com as chuvas nesse momento também. Então, Fraternidade vem trazendo alegria, vem trazendo caridade, vem trazendo muita coisa boa durante o dia inteiro. E eu vou estar lá disponível para todos vocês. Eu estarei lá o dia inteiro, almoçarei lá com vocês, farei todas as rotatórias lá de conversa, de tudo. Então, não percam essa oportunidade. Vamos nos reunir, nos encontrar dia 21 de fevereiro na Casa da Caridade. Vocês conseguem fazer essa inscrição no site da Fraternidade. Se vocês não tiverem alguma dificuldade, coloquem lá, né? Coloquem lá no Instagram da Casa da Caridade que nós vamos direcionar vocês para o site da Fraternidade, onde tem o link de inscrição. O evento é da Fraternidade. Nós, da Casa da Caridade, seremos voluntários, trabalhadores nesse dia, em prol dos projetos da Fraternidade, que ajudam tantas pessoas na África, tanto sofrimento lá, que é apaziguado, tá bom? Vai ser transmitido sim, se eu não me engano, no Instagram da Fraternidade. Então eu estou convidando todos vocês para nos abraçar, para ficar um dia inteiro juntinho, para conversar, para tudo. Esse dia vai ser maravilhoso, um dia familiar muito maravilhoso. Se inscrevam no site da Fraternidade Sem Fronteiras. Precisou de ajuda? Estamos comigo. Quero agradecer também ao Jair, né? Jair, se eu não me engano, de Lagoa Santa, né? Do lado de Jesus. Nós faremos um congresso em novembro, dia 7 e 8 de novembro. Estaremos no congresso em Lagoa Santa com o Jair e o pessoal do Lar de Jesus. Não somos somente eu, mas eu e vários outros palestrantes e convidados. Logo, logo o Lar de Jesus lança aí para vocês também as inscrições e lança também quem são os convidados, os temas e tudo isso. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada ao Jair. Estaremos dia 7 e 8 de novembro em Lagoa Santa, Lar de Jesus, tá bom? Lembrando que esse ano vai ter a psicografia dia 28 de março, mas muita gente não conseguiu se inscrever, vai ser sempre assim, muita gente não vai conseguir se inscrever. Então nós já temos a próxima data. Em vez de fazermos o Dia da Saudade, que é um dia só que a gente faz todo ano, nós faremos um mini congresso, Congresso da Saudade, dia 31 de outubro e dia 1º de novembro. Muitos convidados, né? Muitos convidados e também psicografia. O segundo dia será a psicografia. O segundo dia, que será o dia 1º, será só psicografia. O primeiro dia, vários convidados, com várias palestras, com várias atividades. Então, será o primeiro Congresso da Saudade, 31 de outubro e 1º de novembro. Lagoa Santa, Minas Gerais, pertinho de Pedro Leopoldo. Isso mesmo, terra do médium, Chico Xavier, não é? Justamente, então, Lagoa Santa, 7 e 8 de novembro, tá bom? 7 e 8 de novembro. E dia 31 de outubro e dia 1º, Congresso da Saudade. Antes disso, eu tenho duas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho duas palestras lá, um congresso e uma palestra no Centro Espírita. Tenho João Pessoa na Federação Espírita de João Pessoa. Tenho
Congelde, em Uberlândia ainda. Temos também Tupaciguara, que é o Festu, em outubro. Nós temos muitas coisas mesmo, viu? Muitas coisas esse ano, muitas viagens. Esse ano eu resolvi ficar um pouco mais restrita na Casa da Caridade, para dar seguimento aos trabalhos da casa também, para dar uma descansada, porque ano passado foi muito cansativo. Mas tem várias viagens já aí, interior de Goiás, Goiânia, tá tudo aí também marcado já. Curitiba, tá bom? Recife tem 2 idas a Recife esse ano também, mas nós vamos colocar tudo no Instagram para vocês verem, tá bom? Quero ir ao Ceará também, cumprir os compromissos. Várias pessoas que me convidaram ano passado não pude ir, então quero ir em São Francisco, quero ir em Juazeiro do Norte, quero ir em Fortaleza, vou cumprir esses convites também, viu? Porteiras, olha como eu gosto de Porteiras, bem pertinho da minha cidade, viu? São Paulo também tem esse ano, então vai soltar para vocês aí, o Everton vai soltar para vocês aí as viagens já confirmadas, para que vocês possam se programar também, tá bom? Então a gente vai soltando aí de acordo com o tempo, pode deixar. Goiânia, isso mesmo. Pois bem, hoje vou começar dizendo para vocês que nós estamos arrecadando as cestas básicas e todos os projetos da Casa da Caridade, porque logo nós teremos que começar também, né, a campanha do chocolate. Daqui a pouco a gente tem que começar a campanha do chocolate para que a gente possa conseguir também ajudar nossas crianças e as crianças de outros lugares, de centros espíritas, de ONGs, de Brasília, de Goiânia, do Ceará, enfim, de todos os lugares do país que nos pedem também. Então, esse mês nós estamos nas cestas básicas, nos projetos dos médicos e todos mais outros projetos. Mas em março a gente já começa também, né, com o nosso projeto do chocolate. Estamos ainda aí nos preparativos da caravana para a África, que será no início de dezembro. Entre o dia 1º de dezembro ao dia 15 de dezembro, nós estaremos com a Caravana da Saudade, indo para o Malawi, né, Campo de Desaleca. E você que tem interesse em participar, nos dê seu nome e seu telefone, que agora no início de março abriremos o grupo e mostraremos para vocês as programações e também toda a organização que nós vamos ter das arrecadações e de tudo mais, tá bom? E você é nosso convidado. Ufa, ó aí, ó. SGE de Guarapari, meu amigo Aloysio, sigam a SGE. É maravilhoso, tem muitos estudos, muitos palestrantes. Eu acho que a gente tem que cada vez mais divulgar os nossos companheiros espíritas, porque eles merecem, né? O Café com o Evangelho todos os dias vai pro ar no YouTube de Mayra Rocha também, tá? Em vários canais, mas no YouTube de Mayra Rocha também vai todos os dias, 8 horas da manhã, Café com o Evangelho, todos os dias no YouTube Mayra Rocha, no canal Mayra Rocha. Sigam também o Bandeira de Luz, que é no YouTube. É um canal que acabou de ser criado pelo Flamarion e tem muitas coisas boas lá. Tem muitos ensinamentos, muitos estudos, tem poesias, tem muita coisa boa para quem está iniciando o estudo do Espiritismo e quer saber por onde começar. Bandeira de Luz, tá bom? No YouTube também. Bom, gente, semana de carnaval. Nós já vimos, né, falando desde ontem, vamos falar sobre esse tema no bloquinho de carnaval até quarta-feira, mas muitas outras coisas acontecem aconteceram durante a semana. Muitas coisas que nos chocaram, que nos entristeceram, que fizeram com que nós pensássemos muitas vezes, será que esse mundo realmente está mudando? Será que esse mundo realmente está evoluindo? O que será de nós nessa caminhada? Como vocês bem falaram também, o caso, né, que aconteceu perto aqui de Brasília, Itumbiara não é tão longe de Brasília, que chocou, né, chocou o país, que nos chocou, nos entristeceu, nos comoveu.
Então, a oração de hoje, nós já fizemos uma oração na semana passada, né, onde a gente orava pela paz e conversava um pouco sobre a violência. Nessa semana, nós retornamos a um assunto, mas não agora com esse tema violência, mas com um tema sobre a tragédia como espelho social. A tragédia como espelho social. Vivemos num mundo em que as pessoas trazem as suas tradições, mas acima de tudo elas trazem o preconceito, né? O preconceito sistêmico de suas criações. O homem é fruto também do que foi ensinado o tempo inteiro. O homem é fruto do que ele acompanhou, do que ele entende ser por família, do que ele sabia que era, dos seus ancestrais até a sua chegada. Quando acontece um caso desse, como aconteceu em Itumbiara, a primeira coisa, né, que a sociedade reage é com horror, busca de culpados, tentativa de explicação moral. Primeiro ponto é que nós reagimos assim. O olhar das estruturas sociais que silenciosamente ajudam a construir certos desfechos é que fazem com que a gente precise modificar muita coisa ainda na caminhada. Temos ainda uma cultura onde homens e mulheres não estão sabendo lidar com as frustrações, não estão sabendo lidar com as decepções, não estão sabendo lidar com os fins de ciclo. Criamos filhos, criamos amigos, criamos parentes, estamos assim criando sempre uma situação do sim absoluto. As pessoas deixaram de aprender a conviver com o não. Ainda há, e isso a gente não pode negar, não é questão de bandeira, não é questão de feminismo, não é questão de nenhum tipo de política partidária, de polarização, mas ainda há em todo o mundo, não só no Brasil, a ideia do patriarcado. Ainda existe. Por mais que a gente não queira muitas vezes admitir, ainda existe. O homem é o controlador, o homem é o provedor, o homem é o que deve ser respeitado, né? E aí, quando esse homem sente que perde o controle do casamento, o status, a própria identidade, quando ele passa por uma cultura que ensina o homem a trabalhar, a prover, a sustentar, mas não ensina o homem a sofrer, não ensina o homem, né, a pedir ajuda, não ensina o homem a fracassar, não ensina o homem a chorar. Ensina ao homem o tempo inteiro que ele tem que colocar os seus sentimentos guardados. Porque o homem não chora, porque o homem é feito para passar por tudo. Porque o homem precisa estar sempre pronto, preparado. E isso também parte da cultura de muitas de nós, mulheres também, que apesar de ter toda essa política social sistemática ao redor disso, nós também muitas vezes nós ratificamos essa conduta. Nós dizemos que não queremos homens que chorem, homens que sejam sofredores, homens que exponham seus sentimentos, homens, né, que admitam o seu fracasso. Nós queremos pegar os sentimentos masculinos, mascará-los e guardá-los, como se só mulher também tivesse esses sentimentos. Existe a dimensão da distorção religiosa,
onde você assiste o tempo inteiro religiosos, líderes ou não, ou pessoas que são muitas vezes ali apenas adeptas da religião, dizendo que o pai é a cabeça da família, né? Pai é a cabeça da família. A família é a propriedade moral do homem. A autoridade masculina é sagrada. A separação é fracasso espiritual. E esse ponto é onde a gente começa a conversar. A separação é um fracasso porque o que Deus uniu, o homem não separa. Quantas vezes nós vamos conversar sobre a situação de que nem sempre os encontros aqui na Terra são reencontros. Alguns encontros aqui na Terra são novos encontros. Algumas pessoas você encontrou pela primeira vez. Alguns laços foram escolha sua. Você escolheu aquele homem para casar, aquele homem para namorar, aquela mulher para ter família, aquela mulher para casar. Foi uma escolha sua. Você se namorou e você casou. Quando essas coisas acontecem, a primeira coisa que se vem à mente de alguém fanático religioso, é achar que isso aconteceu porque eles precisavam estar juntos a qualquer custo. E aí vem aquela frase que, quando interpretada erroneamente da Bíblia, causa muito problema. Que a mulher sábia edifica, né, sua casa. É verdade. A mulher sábia edifica a sua casa. O homem sábio honra a sua casa também. Mas isso, né, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que para a mulher edificar a sua casa, ela necessariamente precisa ficar a todo custo com alguém que se criou uma relação, mas que se percebeu que essa relação, essa junção é muito mais prejudicial do que benéfica. Eu não estou falando aqui dos problemas pequenos, dos correlatos do dia a dia que acontecem na relação de um casal, não. Eu estou falando aqui de violência doméstica, eu estou falando aqui de violência moral, eu estou falando aqui de violência espiritual, eu estou falando aqui das pessoas quererem deixar um casal junto a todo custo com essa distorção, essa dimensão, né, distorcida da religião. Quando esse discurso religioso se mistura com o controle, com o poder, cria-se uma teologia muito perigosa. Quando eu misturo, né, essa fantasia religiosa, esse rigor religioso que beira a irresponsabilidade ali, com o ego, com o poder, com essa distorção, né, com essa distorção da estrutura que nós trazemos desde o início, gera uma teologia perigosa de que diz assim: se eu não tiver minha família, ninguém mais pode ter. Se não for comigo que você está, você não pode ter mais com mais ninguém, né? E isso não é fé, isso é ego travestido de espiritualidade, o que é muito perigoso. Em todas as religiões, em todos os locais que se professam fé, o ego travestido de espiritualidade é o maior perigo. Nós precisamos trazer à tona a responsabilidade de cada um, porém sabendo lidar com as características que nós temos. Muita gente acha que a criação de leis favorecendo mulheres é uma conduta que favorece apenas um lado, ou então é um exagero que acontece hoje em dia. Não é verdade. Nós mulheres temos cientificamente comprovado, menos força física. Muitas de nós, se entrar numa luta corporal com um homem, jamais vai conseguir detê-lo, jamais vai conseguir sair dessa luta corporal da melhor forma. Essa cultura que nós criamos de que todos são iguais tem a boa intenção, mas tem um estudo errado, tem uma diretriz errada. É diferente
igualdade com equidade. Luciano, não estou falando de política, não sou política, não faço política partidária, estou falando talvez de política social, estou falando talvez de características que em sociedade nós devemos viver. Não estou falando de política, não sou candidata, não me candidato, então não levem para esse lado porque estão diminuindo a conversa que a gente está tendo aqui, né? Não estou falando em política, não tenho interesse, inclusive. Nós estamos falando aqui de situações reais em sociedade. Estamos falando que igualdade é diferente de equidade. Você tratar as pessoas iguais não significa que você está agindo com justiça, porque a igualdade para algumas pessoas não é suficiente. Se você pegar um homem de 1,70 m e pegar outro homem de 1 metro e colocar eles dois no mesmo lugar atrás de um muro, o de 1,70 m, se o muro for 1,50 m, assistirá o que está passando por depois do muro, o de 1 metro não vai, e ele vai estar no mesmo lugar. Equidade é quando você coloca esse homem de 1,70 m, mas você coloca também algo em que aquele outro homem de 1 metro pode subir e assistir. Isso é equidade. Não dá para tratar todos igualmente, porque nem todos têm as características para serem tratados iguais. Então, o que a gente está pedindo para o mundo é equidade. É equidade. E muitas vezes, para se conseguir a equidade, nós precisamos de justiça que favoreça aqueles que só têm 1 metro. E isso já não é mais sobre a altura que eu estou falando. Equidade é dar a todos a mesma condição. Na época da pandemia, quando as pessoas vinham falar, independente sobre o que era, se estavam colocando política, se não estava, enfim. Existia uma frase que eu escutava e ficava pensando, não é possível. As pessoas diziam: nós estamos no mesmo barco, o mundo inteiro está no mesmo barco. Isso nunca foi verdade. Nós não estávamos no mesmo barco. Tinha pessoas que estavam em iate, tinha pessoas que estavam numa canoa furada, tinha pessoas que estavam em cima de um pedaço de madeira tentando não afogar. Nós não estávamos no mesmo barco. É diferente de quem passou a pandemia com a geladeira cheia, com o armário cheio, numa casa grande, diferente daqueles que não tinham mais condições de trabalhar, que eram autônomos e que não tinham mais para quem vender os seus produtos. Não é o mesmo barco. Era a mesma situação, mas algumas pessoas passaram diferentes das outras. É disso que nós estamos falando. Nós não queremos igualdade, nós queremos equidade. E não estou falando somente de mulher, nós queremos equidade para todas as peculiaridades do ser humano. Agora, quando chega uma situação dessa, e aí esse ponto, chega uma situação dessa aqui, onde estruturalmente, culturalmente, as pessoas colocam na sociedade de que homem é a cabeça da família, né? De que a família é propriedade moral do homem. Parece coisa de antigamente, onde as pessoas tinham muito filho, não porque amavam os filhos. Essa situação de amor é muito recente, o amor. As pessoas tinham filhos em uma certa época porque a mortalidade era muito alta. E eles precisavam de muitas mãos que trabalhassem no campo, na roça, com eles. Então a família ainda não tinha aquela cultura do amor. Então assim, quando você começa a trazer situações lá de trás para essa época que nós vivemos hoje, deixamos para trás um mar de evolução que nós já passamos.
No cristianismo, os filhos são dons. No espiritismo, são espíritos para uma experiência terrestre. No judaísmo, são heranças do Senhor. No islamismo, são confiança divina. Nunca foi posse para alguém. Nunca foi posse para alguém. Isso é cultural. Isso é cultural. É cultural não deixar que o homem seja um ser humano. O homem não pode sofrer, o homem tem que ter uma conduta, o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem não pode fazer nada. O homem acha que tem que nascer e racionalizar seus sentimentos, e sentimentos dificilmente você consegue racionalizar. Quando uma situação dessa acontece e vai para a internet, o que é que acontece? Surge o tribunal da internet, pronto. Surge um tribunal, onde as pessoas estão menos interessadas em saber o que aconteceu de verdade, em ter empatia pela situação total. Elas estão prontas para destilar um veneno, um julgamento, uma situação onde coloca aquela pessoa que às vezes a vida está desgraçada, a vida não tá nada bom, mas ali ela encontra uma situação onde ela pode julgar alguém por algum minuto, algum segundo, algumas palavras. Ela é melhor do que todas aquelas pessoas, e ninguém é melhor do que ninguém aqui nesse plano. Todo mundo que tá neste plano porque tem que espiar, provar, resgatar. E aí, quando você começa a acompanhar uma história triste dessa, lamentável dessa, uma história onde há sofrimentos de todas as partes, porque há o sofrimento incontestável da mãe, da família da mãe, há o sofrimento da família do pai que fez a conduta. Existem pessoas sofrendo pela escolha, pela decisão errada de alguém, de tirar a vida dos próprios filhos e de tirar a sua própria vida. Aí surge o tribunal da internet, onde começam-se sempre, com aquelas situações de... alguns vão dizer que estava possuído, alguns vão dizer que era falta de Deus, alguns vão dizer, que era obsessão, alguns vão dizer inúmeras coisas vão surgir. Mas ninguém vai falar sobre saúde mental do homem, ninguém vai falar sobre essa cultura de posse, ninguém vai falar sobre o silenciamento emocional que nós exigimos das pessoas. Ninguém vai falar sobre pressão social para que uma família, mesmo ruim, permaneça. A pressão da família, a pressão da igreja, do centro espírita, da sociedade. E aí criam-se homens que preferem destruir tudo a aceitar a fragilidade. Criam-se pessoas com um ego tão duro que preferem acabar com tudo, a aceitar a sua fragilidade, a aceitar que nós todos somos frágeis, a aceitar que todos nós erramos. Por muito tempo, e aí eu uso minha vida como exemplo, eu acreditava que se eu errasse na mediunidade, nos trabalhos, isso era muito ruim, isso era péssimo, com o tempo você aprende que o médium vai errar. Você aceita que você vai errar. A única coisa que você vai fazer com esse erro é melhorar. É mudar aquilo que fragilizou o ponto onde você errou. É aceitar que as pessoas também vão errar com você. E vão errar com elas mesmas. É pesar tudo isso. Quantas pessoas estão sofrendo hoje, sofrendo uma pressão que as adoece porque elas não podem errar? Deus me livre, eu não posso errar no meu trabalho.
Deus me livre, eu não posso errar na minha escola. Deus me livre, eu não posso errar como mãe, como pai. Misericórdia, não posso errar como esposa. Não posso errar como marido. Não posso fracassar. Porém, nós não temos medo de fracassar. Nós temos medo é de fracassar e os outros verem. Nós temos medo é de fracassar e o julgamento dos outros nos atingir. Como se isso já não fosse acontecer, fracassando ou não? E olha só, está bem mais provável que diante da sua vitória, o julgamento seja muito maior do que diante do seu fracasso. Porque as pessoas tendem a aceitar melhor a tristeza do outro do que a felicidade dele. Aceitar a felicidade do outro é característica de grandes almas. Então, quando chega uma tragédia dessa, nós temos que achar culpado. Queremos um culpado para o que aconteceu. Geralmente não é quem desencarnou. Já percebeu que quando alguém desencarna, parece que se apaga tudo? E as pessoas também acham que tudo que foi feito deve ser apagado? Na hora do velório, todo mundo é bom. Na hora do velório, todo mundo vira santo. E aí, nós queremos culpados, dos quais nós precisamos arrancar a cabeça. Como assim, Mayra? Não, mas não é arrancar a cabeça mais de forma violenta física, não. É no tribunal da internet. Um tribunal onde ninguém é competente para julgar ninguém, onde, na sua grande parte, não há especialização, inclusive de escolaridade para julgamento. Por quê? Na Justiça da Terra, para julgar uma pessoa, precisa-se que se faça faculdade, que se faça especializações, que se preste um concurso, que depois vá para a vara, né? Vá para a vara que é competente, que se tenha um tribunal de júri, enfim. E será que esse povo todo que opina na internet tem gabarito, competência para isso? Não, não tem. E aí, quando você começa a pensar sobre julgamento espiritual, qual de nós pode atirar a primeira pedra? Qual de nós pode acusar alguém de forma a também não se acusar? É preciso ver o mal. É preciso saber que o mal existe. É preciso diferenciar o mal do bem. É preciso entender os acontecimentos para não praticá-los e não repeti-los. Agora, quando nós falamos em tribunal da internet, veja bem, grande parte só são covardes, escondidos atrás de celulares e computadores. E de fakes também. E hoje eu fiz algo que lamentavelmente eu não costumo fazer. Eu assisti a notícia. Não. Eu recebi um vídeo do momento do velório do segundo filho. A mãe arrasada. A mãe desolada. E o pai dela ali com ela o tempo inteiro. E eu caí na besteira, que é coisa que eu nunca faço, de olhar os comentários. Pessoas justificando o ato do homem, do que ele fez, na moral da mulher. Justificando essa situação sem avaliação espiritual, sem avaliação de empatia, sem avaliação de amor, sem avaliação de acontecimentos que não nos pertencem. Por quê? Se vocês acreditam
que essa pessoa fez o que fez com os filhos e com ele próprio, ele poderia sim estar doente. Claro que ele poderia. Talvez até tenha. Talvez tenha ali um laudo ou tenha uma prescrição. Talvez ele tenha. A gente não sabe. Sabe por quê? Porque a história particular de um casal, de uma família, pertence a eles. Dentro das paredes. Quem somos nós, eu, você, para julgar a relação que tinha esse casal? Agora você imagina, se ele fez isso, imagina o que ele também não poderia fazer, ou porque estava doente, ou simplesmente por falha de caráter, que a gente também hoje em dia quer achar que toda falha de caráter também é uma doença psicológica. Aqui eu estou expondo os dois lados, né? Ele pode ser doente, ele pode ter só a falha de caráter, ele pode ter só se vingado, pode ser tudo isso. Só que nós não sabemos, porque nós não convivemos, nós não vivemos entre quatro paredes. Imagine como seria esse casamento. Imagine a situação que essa mulher vivia. E aí você abre lá e o tribunal da internet diz o quê? Olha o que ela fez. Olha o que ela ocasionou. Eu vi gente falar bem feito. Eu vi gente falar coisa muito pior. E eu fui ler os comentários porque hoje eu ia falar sobre isso com vocês. Então não podia nem me furtar, porque geralmente eu nem vejo esses vídeos e também não leio os comentários. Não vou ficar absorvendo, né, violência, lixo de ninguém. Mas fui ler para poder ter conteúdo também, falar precisamente com vocês sobre isso. Pessoas falando, acusando de traição, pessoas tentando dizer, olha, já era separada, pessoas tentando se explicar, um lado tentando explicar que ela já era separada, outro lado tentando dizer, né, que o homem já tinha traído ela, enfim. E ninguém pensava, não importa o erro de ninguém. A vida é preciosa. As crianças são inocentes. Os filhos tinham confiança. Os filhos tinham confiança em ambos. Agora, a pessoa que assiste uma mãe em choque, que assiste uma mãe desolada, que assiste uma mãe ali chorando a partida dos seus filhos por escolha de outra pessoa, como muitas mães aqui, e consegue apontar o dedo, julgar, criticar, ela já perdeu o amor. Ela já perdeu a humanidade. E eu fico me perguntando quantas dessas pessoas que expõem essa violência, que expõem essa sujeira mascarada de opinião, quantas dessas pessoas amanhã estarão na igreja? Muitas. Amanhã estarão no centro espírita? Muitas. Amanhã estarão colocando versículos bíblicos nos status do WhatsApp? Muitas. O problema não está no mundo, o problema está em nós. E a gente vem, né, de uma leitura histórica que ainda ecoa dentro do imaginário cristão, que a Eva foi a primeira culpada. A Eva foi a primeira culpada. A mulher foi associada à tentação, a mulher foi associada à desordem, que é atribuída à influência feminina. Toda vez que algo desmorona, a mulher é tida como uma ruptura nesse sistema. E por um tempo é sempre assim, homem é a cabeça, mulher é só auxílio e filhos é a extensão da autoridade do pai. E aí vem, ela desestruturou a família, ela buscou isso, ela não ouvi ninguém falar nada sobre o ato do pai. O pai era o pai, aquelas crianças tinham confiança nele. E naquele vídeo inteiro, onde ela estava com o pai dela, o tempo inteiro desolada,
O único pai que eu vi ali foi ele. Ali é o verdadeiro pai. Ali é o verdadeiro pai. E essa sociedade, inclusive a sociedade religiosa, quer deixar dessas conversas, né? Ela quer parar com essas conversas, ela não quer trazer a razão, ela não quer continuar, porque para ela o que importa é se está girando da forma que sempre. E aí a ideia religiosa de que a mulher mantém o lar unido, de que a mulher é guardiã da paz, que a mulher é emocionalmente mais equilibrada, que a mulher deve suportar tudo pelos filhos, cria também essa situação de suporte de violência, de suporte de tudo isso. Eu estava pensando, quantos desses que entram na internet com fakes ou só sem ser fakes, mas entram por covardia, porque provavelmente nunca vão se encontrar pessoalmente, nunca vão poder olhar nos olhos das pessoas que eles criticam, que eles apontam, que eles dão as suas opiniões fadadas no pensamento da sua cabeça, fontes, minha cabeça, achismo. Quantos desses que entram na internet para criticar alguém, para xingar alguém, para julgar alguém, quando desliga o celular, tem que lidar com sua própria realidade, de uma vida ruim, de um profissional fracassado, de um desespero interno, que não conseguem lidar. Aí precisa vir, ou numa live de Mayra Rocha, ou numa live de outra pessoa, vomitar o seu veneno, vomitar, né, sua falta de cognição. Tem algumas pessoas que elas perdem, né? Elas perdem oportunidade em serem fluentes no silêncio. Mulher, o tempo inteiro tem que ser a mais forte. Mulher, o tempo inteiro não pode comer. Mulher não pode dormir. Mulher não pode nada. Sempre foi assim. Isso não é uma questão política não, hein, gente? Isso é uma questão social. Que os homens verdadeiramente honrados reconhecem. Qual é o papel do homem numa situação dessa? Proteção daquela que é mais frágil do que ele. Se todos os homens usassem a sua masculinidade para honrar a fragilidade que eles acham que as mulheres também têm, o mundo era muito melhor. Fernanda diz, a internet deu vozes aos infelizes. Sim, a internet ela tem um lado muito bom e um lado muito negativo. Deu vozes aos infelizes, aos covardes, aos frustrados, aos doentes que não querem buscar cura, ajuda. Deu vozes a pseudos, né, intelectuais do ChatGPT. É preciso reformar. É preciso reformar esse pensamento para que tragédias como essa não aconteçam mais. É preciso reformar o pensamento de que homem não chora, de que homem não tem sentimento, de que homem não deve fracassar, de que homem... E é preciso reformar esse pensamento de que mulher precisa suportar tudo para unir uma família inexistente. A família acaba quando há violência. A família já acabou quando há falta de respeito. A família já acabou quando o casal não se reconhece mais com amor. A família já acabou. A família já acabou ali. Homens também colapsam, homens adoecem, homens também podem agir destrutivamente. Se fosse uma vênia exata de que o homem é a cabeça da família, o que nós poderíamos falar agora sobre isso?
Nenhuma experiência na Terra é dogma absoluto. Nenhuma experiência na Terra é 2 e 2 são 4. Temos que parar com essa leitura patriarcal da fé. Temos que parar com essa leitura, negar a fragilidade que tem também no gênero masculino. Porque são pessoas, são humanos, mulheres, homens. Temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Dentro das próprias religiões existe muito preconceito. Existe muito ainda, principalmente contra a mulher. Nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos fechar os olhos para isso, achando que isso é papel só do Estado, ou achando que isso é história de política, e deixar acontecer muitos mais mortes, feminicídios, tragédias como essa. Ou nós podemos lutar também com a nossa espiritualidade. A internet, como um tribunal, ela é um tribunal parcial. Perceba que quando alguém começa a julgar, muitos outros comentários abaixo deles também vão no mesmo sentido. Um ou outro destoa, né? Um ou outro destoa e aí responde diferente. Pela influência do que a negatividade, o ódio e a violência ainda tem sobre nós. A luta é para que nós, enquanto humanos e encarnados, possamos usar o nosso bom senso, o nosso amor e principalmente a nossa fé para sermos pessoas melhores e não pessoas egocêntricas. Na internet, a narrativa, ela substitui o fato. No mundo onde se tem hoje criação de vídeos, criação de tudo para provocar esse tribunal contra as pessoas, é o mais comum. Se o agressor já desencarnou, o tribunal da internet busca culpados na esposa, na família, na religião, na suposta traição, na separação. Sabe por quê? Porque a maioria da internet, nós somos, né, da internet, estamos cheios de problemas na nossa vida pessoal. Problemas estes que nós estamos tentando dar fuga, anestesiar com problemas alheios. Daí a minha necessidade de fazer julgamento da vida do outro. Será que se eu julgar esse casamento, se eu julgar essa mulher, será que meu casamento vai melhorar? Você que está aí na internet como um investigador gabaritado pelo ChatGPT, solicitante de iFood no quarto escuro, será que você tem precisão, imparcialidade, competência, escolaridade para julgar algo? Vou mais fundo. Como está a sua moral? Como está a sua ética? Como está a sua consciência? Você é perfeito? Porque o único perfeito que passou pela terra foi crucificado. Cuidado. Será que você é bom no auto-julgamento? O Sermão da Montanha está aí. Com a medida com que julgares, serás julgados. Você é bom para fazer isso com você? Dificilmente alguém vai dizer sim. Agora vamos passar a conversar sobre a estrutura espiritual desse acontecimento. Os filhos. A espiritualidade, ela é bondosa, diferente de nós encarnados, muitas vezes. A espiritualidade é sábia,
A espiritualidade é verdadeira. Essas crianças, tenho certeza, no minuto fatal foram desligadas, para que não haja dor desnecessárias. Absolutamente, essas crianças já foram amparadas, estarão amparadas, serão trabalhadas pela bondade, para que possam compreender os fatos acontecidos nesse plano, perdoar o agressor e tornar a este plano, se assim houver uma missão ainda a terminar. Agora eu quero falar, a Kai até falou aí, você está mexendo em egos. Vejam bem, vocês que estão com alguém que tiver com o ego ferido, eu não estou aqui para te provocar, não. O seu maior provocador é você mesmo quando se olhar no espelho. É você mesmo quando sair da internet e tiver que enfrentar a sua vida triste, solitária, a sua vida onde você só existe dentro da internet. Que coisa triste. Que coisa triste você ser limitado. Peraí, que o TikTok faz um negocinho aqui, gente. Peraí, aí. Que coisa triste, pessoas que são limitadas a perfis. A sua existência só é válida no mundo virtual. Você é incapaz de fazer o bem, você é incapaz de ter empatia, você é capaz de se colocar na dor do outro. Você é capaz de viver em sociedade amorosamente. Você vai passar esta encarnação desapercebido. Porque essa vida virtual não é a verdadeira vida. E outra coisa, ninguém se importa com sua opinião. Ninguém se importa com seu julgamento. Principalmente as pessoas que vão buscar saber quem você é. Você se dá mais importância do que você tem. A minha conta no Instagram é Inácio Daniel Oficial, tá bom? Pessoa que perguntou no TikTok. Agora eu quero falar para essa mãe. Não estou falando aqui para a mulher, para a esposa, porque não conheço a vida do casal. Não conheço a vida do casal. Nem vocês conhecem, nem os julgadores da internet conhecem. Não conheço o dia a dia, né? O dia a dia dessas pessoas. Não comi sal com elas, como diz minha avó. A vida de um casal pertence a eles dentro de casa. Aquele homem como pai pertence a ele dentro de casa. Aquele homem como marido pertence a ele dentro de casa. A mulher também. Agora eu vou falar para a mãe, para esse espírito que está sofrendo hoje. Eu vou falar para essa mulher que, como tantas de vocês, passaram pela experiência de se despedir do corpo físico dos seus filhos, por escolha alheia, por ego alheio ferido, por sentimentos de posse, por sentimentos de vingança, por adultos infantilizados que não aprenderam a ouvir não, que não aprenderam a tratar suas decepções, que não aprenderam a tratar suas tristezas, que não aprenderam que a vida não quer saber o que você quer, mas o que você precisa fazer. Quem faz o que quer e só tem o que deseja é criança, quando o pai quer. Adulto precisa agir como adulto. Paulo de Tarso disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora que eu sou homem, essas coisas de menino já não me pertencem mais. Nenhuma mãe deveria chorar a morte dos seus filhos por escolha de outros.
Nenhuma mãe deveria ser condenada por covardes na internet, por pessoas frustradas na internet, de situações que elas não sabem. Ah, se a gente soubesse cada perfil desse e fosse atrás. Eu acho que quando uma pessoa investiga alguém, eu acho que quando uma pessoa aplica a opinião não solicitada a alguém, eu acho que todas as outras precisam ir lá investigar quem é essa pessoa. Qual a competência dessa pessoa? Qual é a ética dessa pessoa? A moralidade dessa pessoa? As pessoas estão acostumadas a invadir a vida, a privacidade, a terra emocional e espiritual dos outros, mas não querem ter essa mesma invasão. Tô falando para essa mãe. Acho que você não vai assistir esse vídeo e compreendo, porque hoje o seu dia é de dor, o seu dia é de choque, o seu dia é de revolta, o seu dia é de tudo misturado. Você, Você está sendo crucificada, amedrontada, rechaçada por pessoas imperfeitas também. Foram os fariseus que mataram Jesus. Aqueles que se consideravam perfeitos. Mataram o único ser em perfeição que passou pela terra. E nós perdemos a oportunidade de viver 100 anos com Jesus. Vivemos 33. Porque nós o matamos. Nós, religiosos, de cabeça fechada, de mente fechada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sei seu nome. Não deixe esse espírito conseguir o que ele quer. Seus filhos te amam e você tem o maior amor do mundo pelos seus filhos. Você não vai deixar de ser mãe deles. Eles não deixarão de ser seus filhos. Não morra em vida, porque era isso a intenção. Agora tá doendo. Agora tá várias facas no seu peito. E há tempo para todas as coisas. Mas não morra em vida. É isso que esse espírito queria, é isso que a internet queria, era essa provocação. Chore seu luto, tenha a sua tristeza, mas levante porque você é mãe. Levante porque seus filhos agora vão precisar de você. Levante porque agora você pode ser voz para ajudar tantas outras mães que passaram e que infelizmente ainda passarão por isso. Se você tem o julgamento de muitos, você tem a empatia e o amor de milhares. De milhares. Não estou falando dela enquanto pessoa. Não. Estou falando dela como mãe, como pessoa, isso pertence a ela, como esposa pertence a ela. Estou falando dela como mãe. A pessoa que é incapaz de chorar com uma mãe, ela já perdeu a humanidade. Ela já perdeu. Essa pessoa sim está morta. Levanta, mãezinha. Tá na hora de chorar, eu sei. Tá na hora de sofrer, eu sei. Mas levante. Levante e honre seus filhos. Levante e honre a espiritualidade. Tem muitas outras mãezinhas que vão te ajudar também. E para todo o resto que talvez vai me criticar por essas falas, eu sinto muito por vocês. Eu sinto muito pelos falsos religiosos. Eu sinto muito pelos falsos empáticos. Eu sinto muito pelos... Eu vou dizer uma coisa para vocês. O miolo da pedra é o quê? O que é o miolo da pedra? É pedra. Miolo de pedra é pedra.
Não vou esperar nada menos do que miolo de pedra. Mas um conselho, sejam fluentes no silêncio. Sabe por quê? Porque todos nós, um dia, enfrentaremos as consequências das nossas ações. Esse pai também vai enfrentar a consequência das ações dele. Vai enfrentar as consequências, vai pagar pelos seus atos, vai ter a oportunidade de resgatar. Rezo também pela família dele, que nada tem a ver e que também será julgada. No mundo de muitos julgamentos e pouco amor, todos nós seremos julgados. E para vocês que acham que essas suas violências mascaradas, em opinião não pedida, né? Vocês também pagarão pelos seus atos. A terra é um restaurante que ninguém sai sem pagar. Se cada crítica de alguém, se cada comentário ruim de alguém, se cada julgamento de alguém me enviassem uma cesta básica, aceitaria todos. Aliás, faria um jeito de que sempre aumentasse. Papel, né? Papel de quem aparece na internet, de influência, ou sei lá o que chamam isso, é ajudar. Então, mãezinha, tenha em nós uma força. Agora tá tudo escuro e por um tempo vai ser só escuridão. Mas vai chegar uma hora em que a luz vai aparecer. Hoje nós vamos orar também por esse agressor, por essa pessoa que tomou essa atitude. Porque nós não vamos julgar se esses merecem nossa oração. Eles precisam dela. Eles precisam. Os ruins, os maus, não merecem, eles precisam do nosso amor. Madre Teresa dizia isso. Eles precisam da nossa oração. É uma pena que ele tenha ficado conhecido por esse ato fatal, porque nós também não sabemos se não era uma boa pessoa, se não fazia isso ao longo da vida, se não era apenas um adulto infantilizado que não soube, né, aprender o não. O que eu sei é que uma mãe não pode, não deveria chorar a morte dos seus filhos como vingança. O que eu sei é que muitas mulheres já não precisariam serem mortas porque querem encerrar um ciclo, muitas vezes violento, triste. Que a lei cada vez mais possa aumentar em favor da equidade e não da igualdade. E que nós, religiosos, doutrinários, possamos ser cada vez mais verdadeiros na nossa fé. Porque nós podemos enganar todos, menos a Deus. Então não faz sentido. E que parem com essa história de diminuir a importância da saúde mental, da procura de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas. Vamos parar de achar que tomar remédio é vergonhoso. Vamos parar de achar que admitir um momento difícil e buscar ajuda é vergonhoso. E pelo amor de Deus, se tratem para que outras pessoas não precisem se tratar por conta da maldade dos outros, da covardia dos outros. Usem a internet com inteligência. Tudo na arma nossa pode ser bondade ou pode ser maldade. Parem, pelo amor de Deus, parem de consumir conteúdo mentiroso, violento. Você consome esse conteúdo porque você quer. Lá tem o botão de parar de seguir, lá tem o botão de bloquear,
tem o botão de denunciar. Então não me diga que isso aparece e eu consumo porque aparece. Não, é escolha nossa também aumentar a violência que está no plano. Ou então saia da internet. Se você não tem maturidade para estar dentro da internet, saia. Se você não tem maturidade para dar uma opinião, fecha a boca. Silêncio. Para que seu silêncio não seja um outro tiro. A gente não mata pessoas só com armas, não. A gente mata pessoas com palavras, com ações também. A internet mata, gente, pelo amor de Deus. A internet mata. Tem um botão do não interesse. Ah, não gosto de Mayra Rocha. Passa esse vídeo. Sai do canal. Mas vai entrar aqui para xingar para quê? O que você vai ganhar? Me xingar ou xingar qualquer outra pessoa? Ou dar opinião esdrúxula? Não vai mudar a vida ruim que você tem, não. Não vai te fazer vitorioso, não vai te fazer um bom profissional. Você vai estar no mesmo fracasso. O que vai te tirar dessa lama é você mesmo. Vai lutar, vai estudar, vai trabalhar. Vai viver. Vai viver para que você não tenha que matar pessoas na internet com sua opinião. Pessoas se suicidam todos os dias porque outras não sabem ficar com a boca fechada. Eu sou a favor da fluência do silêncio para algumas pessoas. Parem de fingir serem cristãos. É muito mais ético, é muito mais potente um ateu bondoso do que um espírita, um católico, um evangélico, um bandista, seja lá qual for a sua religião, mentiroso, patético. Ah, deixa eu ver. Ed Ramos Oficial. Oi, Mayra, dia 12 de fevereiro temos entrevista marcada com você na rádio 106,9. É 12 de fevereiro mesmo, aqui em Santa Catarina. Não vejo a hora. Opa, o Everton me falou, vai ser ótimo. Também não vejo a hora, viu? Sigam a rádio, siga ele também. Então hoje, não dava para começar uma oração orando pela situação que aconteceu, orando pela vida do agressor, orando pelas as crianças inocentes que partiram ao plano dessa forma, orando pela mãe que fica, sem conversar sobre isso. Porque isso seria só fanatismo religioso. Tem pessoas que hoje oram da boca para fora. Parece que a oração virou uma coisa forçada. Então não ora. Se não sente empatia, não ora. Sabe? Não finge uma verdade que você não tem. Você não precisa. Você não precisa. Chega de violência. Chega de matar pessoas na internet. Chega de julgamentos. Vamos parar de julgar os outros. Eu separei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A primeira coisa que ele cita é a Bíblia. E ele diz o quê? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na ao contrário sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-se sobre o candeeiro. Isso está em Mateus, isso está em Lucas. As pessoas perguntavam por que Jesus falava em parábolas. Que é difícil de entender? Não, porque ele falava para homens que tinham o ouvido de ouvir. Não eram homens, né? Não eram homens que tinham só o ouvido físico. Quando você vai lá para o item 11, ele diz, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram a ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez com que os fariseus
Notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus 9, versículo 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-lhe dê vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de quem por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem para o mal. Parecem, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado com da de ver, de ouvir e de falar. E aí ele vai continuando, aqui falando sobre mediunidade. Mas com essa passagem bíblica e com essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos entender que Jesus não estava para os perfeitos e até hoje não está. Os perfeitos já não precisam, de Jesus. Quem precisa de Jesus é aqueles que precisam se curar, é aqueles que precisam se reformar, é aqueles que precisam melhorar. Esses precisam do ensinamento de Jesus. Se você hoje não foi capaz de ter empatia e de soltar a sua língua venenosa contra uma mãe que chorava a morte dos filhos, dificilmente você vai entender, você tem os ouvidos de entender o que Jesus falava. 12 de março, É de Ramos, 12 de março, isso mesmo, entrevista com a Rádio Santa Catarina. Vamos lá, viu? Então agora vamos puxar a nossa velinha. Colocaremos todas essas situações nessa luminosidade da vela, nessa luminosidade de abrir caminhos, de pedir por todos, todos que estão sendo vítima dessa situação, de um lado e de outro. Vamos colocar a humanidade, vamos colocar as crianças, vamos colocar todos aqueles que agem com violência, aqueles que agem, de forma descabida, aqueles que utilizam muitas vezes de uma erudição, de uma erudição infértil, mas que não sabem seguir a Jesus. Vamos pedir por todos aqueles que praticam o mal, vamos pedir por todos aqueles que sofrem o mal, vamos pedir pela humanidade. Fechemos os nossos olhos materiais e vamos abrir os nossos olhos espirituais para nesse momento colocar essa mãe, essa família e todas as mães que tiveram os seus filhos arrancados dos braços, assim como Maria teve. Lembrem-se, mãezinhas, Maria também teve o filho assassinado. Maria também assistiu o calvário do seu filho. E começamos pedindo a Maria Santíssima, mãe de todas as mães, mãe de todos os filhos: Senhora, recebe essas crianças hoje. Recebe todos os entes desencarnados no teu colo maternal. Coloca eles no teu colo e lhes dá o amor. Pedimos, Maria, olhe por essa mãe e olhe por todas as mães do mundo inteiro, as mães que lutam pelos seus filhos, que amam os seus filhos. Peço também por todas as mães que não reconhecem a maternidade no amor, por todas as mães que têm alguma doença psicológica que fazem com que elas ajam diferentes também. Pedimos pelas mães que ainda não reconhecem a bondade e o amor de ser mãe. Pedimos, Maria Santíssima, que acolha todos em teu colo.
Jesus Cristo, nosso amado Mestre, passeia por a terra nesse momento, Senhor. Leva a tua paz e o teu amor. Distribui, Senhor, aquilo que o Senhor mais tem, compaixão. Alerta para a violência. Alerta para que essas pessoas possam sair desse caminho também. Espiritualidade amiga. Te pedimos hoje por todos os foliões, todos aqueles que estão se divertindo no carnaval, todos aqueles que estão indo nas estradas. Protege, cuida, ampara, mostra o senso quando precisa. Cuida de todos eles, cuida da felicidade, da alegria que eles hoje estão buscando. Pedimos à Bezerra de Menezes e à sua falange amiga, visite todos os hospitais e todas as casas onde os nossos irmãos sofrem com as mazelas físicas. Pedimos a todos os espíritos responsáveis que possa visitar os lares de acolhimento de crianças e de idosos, os presídios do mundo inteiro, levando o arrependimento e o perdão. Pedimos também por nossas mãezinhas, gestantes, tentantes. Pedimos ainda por todas as nossas crianças e adolescentes, na inocência que elas têm. Pedimos por todos os países em guerras. Pedimos por todas as autoridades para que eles tenham discernimento para tomar as suas decisões. Pedimos ainda, Senhor Jesus Cristo, por todas as igrejas, centros espíritas, terreiros, barracões, todos os locais onde professarem a fé em Teu nome, que Tu ali possa estar. Pedimos por todos aqueles que não têm crença, mas que praticam a espiritualidade, ainda que assim não o chamem. Pedimos por todas as páginas amigas aqui do Instagram, que colaboram e ajudam a Casa da Caridade. Pedimos por todas essas pessoas que caminham de mão dadas conosco no Instagram, no YouTube, no TikTok, em caminho da evolução. Esses irmãos, amigos, que buscam as suas reformas íntimas, que buscam consolo. Pedimos por todas as famílias deles, os profissionais, o local onde estão também praticando a sua profissão. Pedimos nesse momento por todos os palestrantes espíritas, padres, pastores, pais de santos, mães de santos, todas as lideranças religiosas. Pedimos, Senhor Jesus, derrama bênçãos nessa terra, derrama amor nessa terra, para que a gente possa seguir cumprindo o que nos pediste. Amai-vos uns aos outros. Pedimos pelos desempregados do mundo inteiro, pedimos pelos estudantes de concurso e de vestibular e aqueles que estão se profissionalizando. Pedimos nesse momento a Bezerra de Menezes que possa fluidificar a nossa água, colocando nela todos os remédios necessários a essa noite, principalmente aos nossos irmãos que estão passando pela depressão, pela tristeza, os nossos irmãos enlutados, os nossos irmãos que estão brigando contra a dependência. Fluidifica essa água com todo o remédio que nós precisamos. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Bom, nós nos veremos amanhã no bloquinho de Mayra Rocha à noite. E eu quero agradecer a todos vocês que rezaram, que oraram por mim. Eu disse para vocês no Instagram que eu ia apresentar o meu pré-projeto do mestrado e que ia esperar a nota numa faculdade federal. E saiu a nota sexta-feira, eu fiquei em 4º lugar. Então, meu muito obrigada a todos vocês que oraram. Graças a Deus poderei fazer esse mestrado. Muito obrigada. E o mestrado é sobre luto dentro do meio corporativo. O luto no trabalho. Como o luto pode prejudicar as pessoas no trabalho. Como chefes, líderes podem também acolher. Como tornar também o trabalho um lugar onde o luto, possa ser bem recebido e tratado e onde as pessoas enlutadas não sofram para retornar ao trabalho, onde elas possam, reconhecer naquele trabalho profissional também um lugar terapêutico. Então, muito obrigada. E para todas as pessoas que buscam e que não conseguiram, eu tentei muitas vezes. E muitas vezes não deu certo.
Então dessa vez deu, e eu agradeço a Deus e agradeço a todos vocês. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Beijo!